Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 24 de setembro de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Então, para começar, vacinação. Essa semana a gente chegou aqui a 1.862.000 doses aplicadas na cidade e viu uma aceleração da dose 1. E essa aceleração aqui da dose 1 é exatamente porque a prefeitura liberou de 12 a 17 anos. Tá facinho, pessoal. Hoje em dia, qualquer pessoa com 12 anos ou mais está passando na frente do posto de vacinação, vai lá e se vacina. Basta ter um comprovante de residência, pode ser online, eles aceitam assim uma conta de luz no telefone, uma conta de internet que às vezes vem no e-mail, né? Mostra ali que tu mora em Porto Alegre, mostra um RG que comprova a tua identidade, não sei o que, vai lá e se vacina. Todo mundo já pode se vacinar em Porto Alegre e tem que se vacinar. Vai lá e se vacina. Mas enfim, dito isso, pessoal, a gente viu essa aceleração aqui na dose 1, muito por causa das crianças adolescentes aí, né, de 12 a 17 anos, e conseguiu manter o mesmo patamar da semana passada, embora a dose 2 tenha desacelerado. Isso daqui me preocupa um pouco, não era pra gente estar vendo desaceleração. O que eu tô vendo é muita gente esquecendo de voltar pra dose 2, atrasando a dose 2, e tinha que estar tomando a dose 2 para completar o esquema de vacinação. Isso é essencial. Claro que a gente comemora muito uma grande quantidade de pessoas com a dose 1, mas o que dá a imunização completa é a dose 2, pessoal. Então volta também no posto. Não tá mais aquelas filas, não tá mais aquela burocracia que já teve na cidade. Tá muito tranquilo de se vacinar hoje em dia em Porto Alegre, tá? Mas enfim, em relação a doses, olha só, tá chegando dose. A gente bateu um recorde essa semana de doses recebidas. A gente chegou 106 mil doses recebidas. Olha como tá aumentando aqui o nosso estoque. A gente tem 2.123 doses que a gente já recebeu e aplicou 1.862.000. Então tem um bom contingente aqui de doses estocadas, disponíveis para a gente utilizar, pessoal. E dessas 106 mil doses que chegaram aqui, chegaram das 3 marcas, ó, chegou bastante dose da Pfizer, 66 mil doses, o que é bom, já que a Pfizer é a vacina que está sendo utilizada nessa faixa etária de 12 a 17 anos, mas também chegou a AstraZeneca e chegou Coronavac, que é para completar, principalmente para completar o esquema vacinal daqueles que começaram com essas vacinas. Então, vai lá e se vacina. Vamos entrar nesse gráfico de pizza aqui. Eu imagino que vocês aqui não tenha quase ninguém aqui na parte cinza, que não tomou nenhuma dose, mas eu quero que essa parte verde diminua. Quanto menos pessoas tiverem aqui, significa que todo mundo está migrando para a parte azul, que é a parte das 2 doses recebidas, que a gente chegou aqui, passou um pouquinho de 50% da população. 52% da população de Porto Alegre já está com a vacinação completa, muito bom, e aqui 76% já se vacinaram. Então, basicamente 3/4 aqui de cada 4 pessoas de Porto Alegre, 3 estão vacinadas com pelo menos uma dose, e aí de cada 2 pessoas, uma já está inclusive com vacinação completa. Esses níveis aqui estão pertos de estarem naquela meta que a gente tinha inicial. A meta, para mim, é aqui, 75% com a vacinação completa. Aí a gente vai ver os casos despencando e os óbitos despencando, tá, pessoal? E então, mas em relação à população adulta, finalmente, pessoal, finalmente a gente bateu aquela meta de vacinar 1.102.717 pessoas. A gente já vacinou 1.129.559 pessoas. Então a gente bateu a meta de vacinar. Pena que não é exatamente a população adulta, né? A gente bateu a meta de vacinar 1.102.000, mas a gente tem muitos jovens aqui de 12 a 17 anos que estão entrando nessa conta. Se a gente for olhar só a população vacinável estimada pela própria prefeitura em 1.211.000, a gente vê que tá legal. A gente já vacinou com pelo menos uma dose 93% dessas pessoas, né? A gente já vacinou aqui 1.129.000 e a população vacinável é 1.211.000. Então, o que eu tô falando aqui são esses 82 mil porto-alegrenses que podem se vacinar, mas ainda não se vacinaram. Vamos lá, vamos se vacinar, pessoal. Se na semana que vem a gente chegar a 40 mil aqui, eu vou ficar muito
feliz. Mas enfim, se a gente mantiver a média de novas primeiras doses em 20 mil por semana, que é a média das últimas 4 semanas, a gente chegaria aqui nesse 1.211.000 daqui a um mês mais ou menos, né, no dia 21 de outubro. Tomara que chegue antes. Mas enfim, casos de Covid-19, essa semana a gente teve uma pequena aceleração em relação à semana passada. Aqui a gente teve a gente chegou a 181.797 casos no total, 750 casos nos últimos 7 dias. Mas isso tem muito a ver também com feriadão. Essa semana, setembro é sempre uma época meio complicada, né? Porque tem o feriado de 7 de setembro, depois tem feriado de 20 de setembro, o pessoal meio que descuida, não sei se o controle, a testagem tá a mesma, né? Mas enfim, a gente deu uma pequena acelerada em relação à semana passada. Semana passada a gente tinha baixado de 100 casos por dia na média, essa semana ficou um pouco acima de 100 casos por dia na média. Mas enfim, não é um número preocupante ainda, lembrando que a nossa meta é chegar a 75 casos por dia. Daí sim a gente estaria, quando ficar 14 dias com a média abaixo de 75 casos por dia, a gente vai estar no que é considerado pela OMS nível baixo de transmissão, torcendo que a gente chegue lá logo também. Agora, casos ativos, pessoal, nem vale a pena olhar muito para esse número aqui, porque não faz nenhum sentido, né? A prefeitura chegou, colocou o número de recuperados por alguma razão lá em cima e dá 114 casos ativos hoje. E se vocês estão pensando que já viram esse número hoje, realmente 114 é exatamente o número de novos casos que entrou de anteontem para ontem. Aqui, 114 novos casos entraram entre 22 e 23 de setembro. Será que é coincidência que tem 114 casos ativos? Eu acho que não, acho que eles pegaram todo mundo que até essa data aqui, até dia 22 de setembro, disseram, ou se recuperou ou veio a óbito, né? O que não faz nenhum sentido, é um descaso, para mim é uma afronta, né? Botar que tem 114 casos ativos em Porto Alegre, é impossível, todo mundo que a gente verificou o contágio até dia 22 de setembro já tenha se recuperado ou vindo a óbito, né? Só ter 114 casos ativos que foram os contabilizados ontem. Isso não faz nenhum sentido. Ferve o sangue, assim, é um descaso mesmo, um desprezo pelos dados que a Secretaria Municipal da Saúde tem mostrado. Mas enfim, pessoal, óbitos, a gente tá chegando aqui devagar, mas vai chegar 5.600 óbitos. Essa semana a gente chegou a 5.594 óbitos, foram 34 nessa semana. O que dá uma leve preocupação, porque há 2 semanas atrás a gente tinha registrado 20 óbitos, depois 30, agora 34, dá uma sensação que está aumentando. Mas vamos ser sinceros, né? A gente está num nível de óbitos um pouco baixo. Lembrando que a gente já chegou a mais de 400 óbitos por semana. Então pode ser uma flutuação, pode ser até questão de 2, 3 óbitos que eu não contabilizei nessa semana, contabilizei só agora. É represamento, quando tem poucos casos, um represamento pequeno dá um efeito grande. Mas me preocupa um pouco essas taxas de letalidade que continuam muito altas, pessoal. Olha só, 4,5% de taxa de letalidade. Com uma média de 107 casos por dia, não era para ser essa média aqui. A nossa taxa de letalidade tinha que ser no máximo 3%, e aí a gente teria 162 casos por dia, não 107, como a gente está registrando, e o ideal seria lá por 2,5% de letalidade. E aí a gente teria que ter 194 casos por dia, para com 34 óbitos na semana, tá vendo uma taxa de letalidade de 2,5%. O que isso está indicando? Está indicando que a gente pode ter até 81% de subnotificação. Alguma coisa provavelmente entre 50% e 80% de subnotificação, o que é demais. A gente devia estar registrando aqui 194 casos por dia, mas está registrando só 107. Eu não vou jogar a culpa inteira no colo da Secretaria Municipal da Saúde, da Prefeitura. Eu tenho a impressão que as pessoas estão, que nem eu já falei em outras ocasiões, estão deixando de se testar exatamente porque estão vacinadas, então a gente está tendo mais casos leves. Só que esses casos leves estão passando desapercebidos, não era para a gente estar tendo uma letalidade tão alta, é simples assim. Inclusive porque as nossas UTIs não estão mais naqueles níveis de sobrecarga. Olha só, a gente tem 131 pacientes Covid-19 em UTI, se contar
os pacientes suspeitos chega a 144. Não é muita coisa. Eu falei muito tempo aqui, entre 150 e 200 é aquela parte de estabilidade que a gente ficou por bastante tempo. A gente baixou de 150, a gente está com 131 pacientes confirmados, o que mostra que a doença não está mais impactando tanto. Então as letalidades não eram para estar tão altas. Mas claro, com aquela questão dos dados da Covid-19 que a prefeitura tem trazido, sempre dá para desconfiar, né? Tá ruim, é muito chato a gente olhar dados que a gente não confia. E por falar em dados que a gente não confia, essa semana a gente fez menos 85 testes rápidos. É engraçado, né? O total de testes rápidos que a gente fez até hoje pela prefeitura foram 86.271. Só que na semana passada a gente tinha 86.356, ou seja, sumiram 85 testes rápidos da semana passada para essa semana. Fala sobre dados que a gente não pode confiar, né? Mas enfim, taxa de positividade teoricamente do teste PCR está abaixo de 10%, então vamos comemorar. Pessoal, é meio... Como eu disse, né? É estranho a gente falar em dados que a gente não confia. Dá uma coisa assim, mas enfim, melhor eu dizer para vocês que eu não confio nos dados do que a gente não ter outra fonte, né? E infelizmente as fontes que a gente tem que trazer são as oficiais. Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Vamos ver se semana que vem os casos ativos voltam ao normal para a gente poder ver. Se tiver abaixo de 2.000, estamos numa zona razoável, numa zona boa, tá? E mais do que tudo, vai se vacinar, leva os filhos, leva o sobrinho, leva todo mundo para se vacinar. Vamos lá, vamos terminar essa campanha de vacinação. E faltou eu dizer, a prefeitura ainda não está trazendo os dados da dose de reforço. Então eu não sei quantas doses de reforço foram aplicadas, como é que tá essa parte da vacinação, senão eu já tinha trazido também, tá? Mas enfim, qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.